Yara, você tem uma história incrível de vida, de superação, de empreendedorismo. Então eu queria agradecer muito que você está nos recebendo aqui na sua casa para a gente conhecer um pouco da sua história, um pouco dessa mulher incrível que você acabou se tornando. Eu que agradeço o convite e minha casa, meu coração estão de portas abertas para você. Vamos começar com a tua história de quando você era criança e depois a tua decisão pelo curso de jornalismo, por se formar em jornalismo. Você descobriu que era adotada e aí você, naquele momento, pensou, eu acho que jornalismo é uma profissão que vai me permitir descobrir as coisas, investigar as coisas. Você criou essa relação logo cedo? Não, meu pai me contou que eu era adotada quando eu tinha 4 anos de idade. E quando ele me contou, eu era muito pequena, não tinha a menor condição de absorver uma paulada dessa, né? Então eu comecei a imaginar na minha cabecinha como que seria o encontro com esse pai biológico. E ele me contou que a mãe tinha morrido no parto, então eu ficava imaginando como que, né, como é que foi, como é que não foi e tal. E até os 14 anos... eu só vivia no campo da imaginação, né? Então, nossa, eu quero descobrir esse pai biológico e saber por que que me deram, né? Por que que eu fui doada? Porque os meus coleguinhas, ninguém tinha sido doado. Então, eu era uma ovelha negra. Só que quando eu tinha 14 anos, o meu pai faleceu na minha frente, né? Inclusive. E então, ficou perdido isso, né? Dentro de mim. E até os 24 anos, aí passaram-se mais 10 anos, aí eu já estava na faculdade de jornalismo, eu não sabia o que fazer, assim como muitos jovens, né, não sabem o que fazer. E eu também não sabia, e aí na hora de prestar o vestibular veio aquele insight. Nossa, eu vou descobrir a minha origem. E nada como jornalismo para me ensinar a investigar a história, né? E você realmente conseguiu descobrir tudo? Depois de 31 anos, eu fui doada com 5 dias de vida. Depois de 31 anos, no dia 17/7/97, às 17 horas... Olha quanto 7! É o número de Deus, né? Às 17, eu descobri a mãe biológica. Ela estava me esperando no portão da casa dela, porque ela também tinha tido lá fez uma oração, não sei o quê, e pediu para Deus mostrar para ela onde que eu estava, e não sabia nem para quem que tinha dado e tal. E aí houve lá uma profecia na igreja dela e que Deus ia me levar pelas mãos até ela, não sei o quê, e foi exatamente o que aconteceu. Porque se eu tiver que chegar lá hoje pelo caminho que eu fui, é impossível. E então esse dia foi incrível na minha vida e eu consegui realizar o sonho, tanto de me formar em jornalismo, quanto de conhecer a minha mãe biológica e com ela a história verdadeira da minha origem. Na tua história tem uma coisa que para a maioria das pessoas seria um sonho interrompido e você fez da sua dificuldade uma mudança de trajeto, né? Porque você estava no último ano da faculdade, então é aquele momento onde os sonhos estão borbulhando, agora eu vou ter uma profissão daqui a pouco, o que eu vou fazer com isso, onde eu vou trabalhar, em que área e tudo mais, aquela coisa forte do início da vida profissional. E aí você foi diagnosticada terrivelmente, uma doença que, me corrija se eu estiver errado, mas se chama miastenia gravis. É uma doença autoimune e neuromuscular, que causa uma fraqueza incomum e uma paralisação, inclusive, da musculatura, né? Bom, com isso, não tinha como ir para o mercado de trabalho, fazer as coisas acontecerem. Você, inclusive, ouviu do médico que você deveria buscar uma aposentadoria por invalidez. Como foi receber essa notícia? Como foi receber esse diagnóstico nessa fase da vida, Yara? Realmente, eu passei por isso no primeiro ano, foi gravíssimo, eu fiquei de cama, não conseguia nem ficar numa cadeira de rodas. Você não conseguia nem abrir os olhos, nem abrir os olhos, nem fazer assim, não comia, não mastigava, não engolia, os músculos realmente pararam. Então eu fiquei, o primeiro ano realmente, eu tive que serrar o externo, né, aqui, tirar o timo, que é uma glândula do lado do coração e tal. Fiz essa cirurgia horrorosa, traumática, super dolorida, não adiantou absolutamente nada.
Mas os médicos, coitados, tentaram e fizeram o seu melhor e eu agradeço a eles de joelhos, assim, porque eles tentaram. O que era indicado para a época, eles fizeram tudo, colocaram tudo à minha disposição. Então, eu sou muito grata aos meus médicos. Mas nem tudo o que acontece de mal pra gente no campo físico, né? Não quer dizer que não tenha interferência do campo espiritual, né? Então, dentro de mim estava acontecendo uma grande reinvenção, né? Até para poder descobrir se eu queria mesmo ser jornalista, o que eu ia fazer com essa profissão quando eu crescesse, quando eu saísse da cama, né? Quando eu pegasse o diploma, etc. Então, eu lembro que na época eu trabalhava na Record, tudo tive que pedir as contas para me submeter a essa cirurgia. E aí eu fiquei 1 ano de cama, realmente entregue, paralisada, mal, deprimida, tudo. Passei por isso mesmo. Dura, com 50 conto no bolso, que nem todo mundo, do plano Collor. Então eu passei, parecia que não ia acabar nunca, aquela fase difícil. E acabou, né? Graças a Deus acabou. E só que assim, teve um momento que eu comecei a acreditar que aquilo tinha um propósito. E quando você enxerga por trás da desgraça, do problema, daquele fundo do poço que você se meteu, um propósito, aí você fica encantado e se entrega ao propósito e quer cumpri-lo. Mas eu acho muito bonito isso que você está falando, Yara, mas ao mesmo tempo muito difícil para a maioria das pessoas conseguirem essa reinvenção num estágio como o seu. Olha, você estava de cama e criou da sua cama imóvel uma assessoria de imprensa. Foi o seguinte, eu tinha saído da Record, eu falei, gente, eu tenho que trabalhar, preciso sustentar minha mãe, minha irmã e a mim, e como é que eu vou fazer? Tá, aí tinha um cliente que surgiu, né, eles vinham orar por mim em casa e tal, e acreditavam, né, mais na minha cura do que eu mesma, e a gente trocou, né, então eles me deram um pouco da fé deles e eu dei um pouco do meu trabalho. E era um pastor evangélico. Era um pastor evangélico, e aí ali que eu aprendi a fazer permuta, gente, porque eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Algo tão comum na comunicação, mas né? eu vou fazer permuta, você me dá um pouco da sua fé e coragem e eu dou. E aí, com 1 mês que você estava trabalhando dessa forma permutada com ele apareceu em 41 veículos de comunicação diferentes. 41 veículos, porque eu fiz assim, eu dei o meu melhor, sabe? Então, por isso que eu falo, a excelência é uma coisa que está em mim, está intrínseca, é outra força do caráter que eu tenho. Então, eu desenvolvi muito isso na cama, porque eu dei o meu melhor no meu pior momento, né? E a excelência, ela te alça para o sucesso, sabe? Tem um momento que ela se torna, assim, bem madura e ela é testada, aprovada, e quando ela é aprovada, você recebe uma grande recompensa. E tanto no meu caso que eu recebi, que eu voltei a andar e me movimentar e não sei o quê, quanto financeira, porque essa igreja acabou divulgando para todos os membros que fui assessora de imprensa deles e divulguei e não sei o quê. E aí os empresários que frequentavam a igreja passaram a se tornar meus clientes. Você tinha alguém que te ajudou nesse início? Então, no começo tinha a minha mãe, que nunca tinha trabalhado até então, eu ditava para ela com aquela voz nasalada. O release. O release, né, que são os textos para enviar para os jornalistas. Aí ela escrevia à mão, às vezes em papel de pão, sabe? Papel sulfite, o que tinha lá de papel. Aí ela passava para minha irmã, que sabia digitar na máquina de escrever elétrica, né, que nem tinha computador, né, em 90. E a minha irmã com retardo mental e surda, imagina, a menina escrevendo e tal, e passava por fax para os jornalistas das redações. E aí minha mãe segurava o telefone assim, eu deitada na cama, gente, vocês não estão entendendo, paralisada, sem força nem para pegar o telefone. E aí minha mãe com o telefone assim, e eu assim... Falando com os jornalistas. Falando com os jornalistas, negociando, entendeu? E perseverando que o meu cliente era o melhor, opção de notícia, eles tinham que divulgar meu cliente, porque não sei o quê, não sei o quê.
E eu me senti útil. Agora, Yara, você contando de como funcionava essa assessoria de comunicação, essa assessoria de imprensa, você na cama, imóvel, sua mãe segurando o telefone para que você conseguisse negociar. Te vendo hoje, a gente inclusive está aqui sentado, mas você estava andando até agora, Normal. se movimentando completamente. É incrível o milagre, né, da tua cura. E como é que se deu esse processo de reabilitação? Olha, o milagre, ele sempre acontece em parceria homem e Deus, né? Então você tem que orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de você. Então, você faz essa parceria colocando em prática as forças do caráter que não são suas, Deus que te deu. E Ele empodera através do amor. E o amor é o segredo do sucesso, entendeu? Inclusive de uma reabilitação. Total, porque o amor é o que define o jogo. Só que você tem que ir lá jogar. Mesmo de muleta, mesmo de cadeira de roda, mesmo sem condição nenhuma, você tem ar para respirar? Tem fôlego de vida? Tem Deus aí dentro de você. Quando a gente toma consciência disso, muda tudo. Então, eu tomei essa consciência, né? Eu passei por uma situação há alguns anos atrás de quase morte, eu parou a minha respiração por 2 minutos. E eu não conseguia voltar, de madrugada, 3 da manhã, aquela loucura, e eu não conseguia, fechou minha glote. Até eu descobri que aquilo era uma alergia, pelo de gato, eu amava gatos, tinha gato, não sei o que, até eu descobri isso. Demorou depois uns 2 anos e um monte de exames, né? Mas naquele momento desesperador, eu fui apresentada a uma outra força do caráter que se chama autocontrole, domínio próprio, né? Então, eu descobri que tem um ponto em nós, até os médicos chamam isso de glândula pineal, não sei o quê, que você tá pra morrer, mas parece que alguém lá aperta o botão e você não morre, né? Eu acho que esse alguém é o amor, que tá ali pulsando dentro da gente e tal, e te reorganiza. E eu acho que foi isso, me reorganizou e tal. E de lá pra cá, faz 7 anos que eu tô estudando essas forças do caráter, pesquisando, eu não sei o que. Esse ano eu vou lançar uma plataforma, agora em breve, em 2017, então não perca. É uma escola humana, sabe? Porque eu acho que tanta revolução tecnológica, inovação, blá, só que precisa ter uma inovação humana. Precisa inovar o fator humano, porque o que nos torna diferentes dos animais e plantas é o amor, é a nossa capacidade de amar e sermos amados, né? E agora com a tecnologia estamos perdendo. Tá virando todo mundo um monte de robô. Um monte de máquina. Né? Então não pode acontecer isso, senão será a nossa destruição. Com certeza. Então tem que ter uma pessoa, nem que seja uma só, corajosa, e fala, gente, vamos reverter essa situação que ainda dá tempo, né? Vamos nos amar, amar o próximo e amar a Deus, o dono da vida, o doador da vida, o ar que a gente respira, o que é o amor que está dentro de nós. Ô Yara, você, então, a gente está conhecendo aqui essa tua história de recomeço, né? Você recomeça, você renasce. Sempre nos começos. Sempre no começo. Inclusive, você gosta muito de trabalhar com esses começos. Você trabalhou 25 anos, né, na área de assessoria de comunicação e hoje o teu trabalho é um pouco deslocado disso. Você não trabalha especificamente com assessoria de imprensa. É algo um pouco mais amplo. Porque eu já estou começando de novo. Já está começando de novo. A Yara hoje é diretora da Reinvente Soluções Criativas em Comunicação. Isso. E você estava me contando um pouco do teu trabalho e eu acho incrível, porque como você mesma estava me contando, né? Existe um avanço tecnológico tão grande, tão incrível, mas muitas vezes não acontece um avanço humano, né? Um avanço emocional. E é com isso que você trabalha hoje. A Reinvente, a minha empresa, ela oferece soluções para quem está começando, quem precisa passar a barreira inicial de ter um grande negócio, de ter um negócio. Então eu vejo agora é um momento de empreendedorismo no Brasil, mas as pessoas precisam passar aquela fase de abrir a empresa, ter o lugar, o produto, não sei o quê. Tá, e como é que você vai divulgar? Para quem? Como? Você sendo pequeno, como é que você... Então eu criei cursos para essas pessoas aprenderem a fazer sua própria divulgação.
Você contou do início, você tinha que se sustentar, tinha que sustentar sua mãe, sua irmã, então mesmo na cama você criou essa assessoria. Agora, eu acho que mesmo lá, o mais importante nem era o dinheiro. Eu acho que tem um comichão aí dentro que diz o seguinte: qual vai ser a minha contribuição para o mundo? E você ajuda essas pessoas que você dá a assessoria de reinvenção a darem a contribuição delas para o mundo também. Eu ajudo as pessoas a descobrirem o seu propósito, o que elas vieram fazer aqui no mundo, porque eu acho que a coisa mais inútil da vida é perder tempo. E não deixar um legado. Né? Então, o seu legado, o que que é? Fazer sucesso. O que é sucesso? Conseguir cumprir sua missão na Terra. Né? Então, às vezes o sucesso da minha mãe foi ter filhos. O sucesso da minha vizinha é, sei lá, cuidar bem dos cachorros. Então, a gente precisa mudar essa métrica, né, do sucesso e tal. O meu sucesso hoje é ficar curada. Eu quero minha cura. Eu não nasci com essa doença, eu não vou morrer com essa doença e nem dessa doença. Yara, olha, eu quero te parabenizar pela sua história de vida, porque é muito bom poder ouvir alguém que teve tanta força, tanta determinação, qual é o termo que você usa do caráter? Forças do caráter. Tantas forças diferentes do caráter para constituir quem você é hoje. Se eu conseguir, você também consegue. Parabéns! Você também Parabéns, consegue. inclusive, por isso, porque você não pegou só para você. Esse é o teu desafio, né? O meu legado os outros. É ajudar os outros. A construírem o legado deles. E tem um humor incrível, um sorriso lindo. Muito obrigado por ter conversado com a gente e repartido a tua história. Obrigada e força, gente. Força, porque ela tá dentro de você. É só ativar.